Vejam o que Lula fez. Lula, o canalha do século, fez do Brasil uma casa de inouca. Lula é um canalha. Sim. Me convenci. Sei que vou chocar amigos. Mas tenho que reconhecer, antes tarde do que nunca, Lula é um grande cafajeste. Agora eu vejo com clareza. Finalmente. Ele disfarçou direitinho seus malfeitos. Usou esse negócio de fazer o Brasil sair do 14º PIB para o 6º, passando a perna nos ingleses. Fez isso só para desviar as atenções, enquanto recebia benesses, obras no sítio de Atibaia, apartamento triplex em Guarujá, empréstimo gratuito de outro apartamento em São Bernardo que ele disse que alugava. Lula só queria ocultar estas suas histórias com as propinas. Então, criou fatos diversionistas para despistar. Mas agora, caiu a máscara. Por exemplo, aproveitando-se da presidência da República, ele pagou a dívida externa do Brasil com o FMI e acumulou reservas de 470 bilhões de dólares. Mas que petulância! Nem perguntou se os banqueiros internacionais queriam. Elevou o salário mínimo de 60 para 330 dólares e criou, vejam só, 16 milhões de empregos. Onde já se viu tamanha trama? E, não contente, desfigurou completamente a pirâmide social brasileira, ao ponto de torná-la um feio losango. Quem ele pensa que é? Tudo isso, apenas para esconder suas propinas. A sem-vergonhice deste larápio não tem limites. Lula chegou até a cometer o absurdo de fazer a transposição do Rio São Francisco. Esculachou, assim, todos os políticos antes dele, que vinham prometendo e planejando, desde 1850, fazer esta grande obra para beneficiar o povo pobre do Nordeste. Mas, não, Lula tinha que ir lá, se meter nesse assunto e fazer a transposição, desrespeitando todos os que se ocupavam há mais de um século e meio com este tema. Apenas porque queria render mais manchetes e melhorar seu disfarce. Isto é estelionato. Este metalúrgico abusado foi além e terminou de duplicar a BR-101, a rodovia da morte, desde Camboriú, em Santa Catarina, até Osório, no Rio Grande do Sul. Quem ele pensa que é para fazer uma coisa destas? Roubou assim os dividendos políticos dos caudilhos dos partidos catarinenses, que diziam que fariam a obra. Que falta de integridade deste retirante. Ele fez ainda a Ferrovia Norte-Sul, inaugurada depois pela Dilma, assim como realizou outras várias obras, sempre na intenção de desviar a atenção e o foco de todo mundo. Criou refinarias, tendo na cabeça a ideia fixa de que isso esconderia as propinas que estava recebendo. Que falta de caráter. E olhem isso, não contente, Lula ainda teve a audácia de descobrir o pré-sal, que é uma super reserva de 8 trilhões de dólares de óleo e gás natural. A reserva estava lá, quietinha. E então, este metalúrgico metido fez a Petrobras ir atrás e descobrir esta reserva, pois sabia das manchetes e da polêmica toda que criaria com isso. Viu ali mais uma oportunidade para criar fatos e encobrir sua condição de corrupto e desonesto. Na sequência, veio o desastre. Ele tornou o Brasil autossuficiente em petróleo. Safadeza das grandes. Não se preocupou nem um minuto com a situação daquelas companhias petroleiras que nos abasteciam. Fez uma grande calhordice com todo o mercado internacional de petróleo, que ficou todo bagunçado. Dá agora para perceber, nitidamente, que Lula só se preocupou em criar estes fatos para a imprensa se ocupar deles. Desta forma, desviaria o foco, durante anos, e seguiria com seus planos secretos com o sítio, com o apartamento de Guarujá. Lula só pensou nele mesmo. É o cúmulo da vigarice, da enganação, do egoísmo. Mas ele não se deu por satisfeito só com isso, não. Afinal, como rei dos disfarces, Lula ainda inventou estes programas todos do tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, PAC, Pronatec, Enem, SISU, cisternas, cotas, direitos para minorias, carteira de trabalho para empregados domésticos, etc. Criou mais de 400 escolas técnicas de universidades federais. Ao invés de deixar as empresas privadas cuidarem disso. Tudo certo que a Alemanha tornou o ensino público, gratuito e universal aos alemães da pré-escola às universidades. Só que lá é Alemanha. Lá, eles são capazes
Que desastre! O povo sendo iludido com o nascimento de um novo Brasil, enquanto Lula ganhava suas benesses, driblava a crise mundial de 2008 e chamava ela de marolinha, tudo na maior bandidagem. Quanta cretinice deslavada! Tudo era para o seu grande disfarce. Enquanto isso, o Calhorda despistava o recebimento de propinas em obras no sítio. E agora, surge mais este apartamento que ele diz que era alugado. E pior, atrevido como ele só, criou a farmácia popular, distribuiu remédio grátis para pobre. Pode isso, Arnaldo. Implantou o SAMU com ambulâncias equipadas em todo o país. E levou a medicina para perturbar os fundões e grotões mais remotos e esquecidos do país com mais médicos. Não é um atrevimento além da conta dessa cara. Lula passou por cima de todas as pessoas sérias do país, que se dedicam há séculos a pensar e planejar como, um dia, ainda irão resolver mesmo estes problemas todos. Lula não respeita ninguém. Como eu fui ingênuo. Mas Lula não ficou restrito ao nosso território não. Sua cretinice não cabe inteira no Brasil. Ele meteu-se em política externa, fez nosso pequeno Brasil se intrometer em questões sérias dos grandes players do planeta. Já viram quanta petulância? Lula vendeu pelo mundo a ideia de que o brasileiro é um povo capaz, que pode ser valorizado em sua cultura e em suas habilidades. Vai ver, ele tomou cachaça demais para chegar a esta conclusão. O metalúrgico barbudo chegou ao ponto de enganar até aqueles reitores todos, coitados, de grandes e respeitadas universidades do mundo inteiro, fazendo-os-lhe outorgar uns 40 títulos de doutor honoris causa. Isso é doutorado em bandidagem internacional. Vergonha para o nosso Brasil. Não contente, ele enganou até a própria ONU, tirando o Brasil do mapa da fome e perturbando os trabalhos da organização, numa grande manobra diversionista para gerar manchetes. Os mapas da ONU tiveram que ser todos refeitos. Chegou até a ser cogitado para assumir como secretário-geral das Nações Unidas. Olhem só que glutão, que sede por poder, que novo disfarce ele quase conseguiu. Enquanto isso, convenceu outros países a trazerem a Copa do Mundo e as Olimpíadas para o Brasil. Vejam bem o disparate, eventos mundiais realizados aqui, bem no Brasil. Como se aqui tivesse chegado a civilização. E deu, de sobremesa, uma rasteira até no próprio Barack Obama, que também foi iludido e o chamou de o cara. Por fim, como álibi extra, Lula ainda se meteu na criação do BRICS, que deveria se chamar apenas de RICS. Mas o Lula não podia desperdiçar mais esta chance de mais um outro bom disfarce. E foi meter-se a negociar nossos produtos com quem? Com os chineses, coreanos, russos, indianos, sul-africanos, abrindo novos mercados para nossas empresas sem sequer pedir licença para os nossos tutores e controladores. O ZEUA não é o cúmulo do atrevimento. Agora que ele foi descoberto em suas larápices e traquinagens, Lula se dedica o tempo todo a destruir a justiça brasileira. Lula parece divertir-se escondendo as provas dos seus malfeitos. E brinca de gato e rato com o Ministério Público, transformando em bobões promotores, procuradores, juiz, desembargadores e todos aqueles que o acusam e que só pensam em condená-lo criminalmente, para a salvação do Brasil. Os procuradores do MPF no Paraná, por exemplo, procuram e não acham nada, há anos. Nenhuma foto, um vídeo, um audiozinho de alguma escuta, uma anotação, um rabisco em algum guardanapo, uma cotonete usado, um fio de cabelo. Nada. Lula, sendo o rei dos disfarces e da enganação, atrapalha o trabalho dos meninos do MPF e do juiz de Curitiba, não deixa que eles todos encontrem as provas. No máximo, os acusadores conseguiram montar uns PowerPoints patéticos contra o ex-metalúrgico. Lula está causando essa escancarada obstrução à justiça impunemente, ao não indicar onde estão as provas que o incriminam. Vejam o cúmulo do absurdo. O sujeito comete crimes e depois não deixa ninguém encontrar as provas. Não é um grande safado? Ele finge que não entende como são graves os seus crimes. E ainda, para despistar também isso, faz caravanas pelo Nordeste, tirando selfies com o povo, para tripudiar de seus acusadores e acabar com o crédito e seriedade que ainda restam no sistema de justiça do país. Lula é uma espécie de cangaceiro, um destruidor de valores, um lampião dos tempos modernos.
Este metalúrgico sem escrúpulos enganou e tem enganado a todos no Brasil. E ludibriado a todos no mundo todo. Literalmente. Se houvesse vida em Marte, este abusado sem limites, com certeza, já teria dado um nó em pingo d'água lá na casa dos marcianos. Que canalha é esse Lula? Rogério Guimarães Oliveira.